E aí galerinha, tudo bem com vocês? Afim aqui para mais um vídeo. Tô fazendo esse vídeo aqui porque era para ter lançado o vídeo da pelúcia do Fred, só que o áudio bugou, ficou todo assim cortado, né? Porque assim, eu corto os áudios do vídeo geralmente porque eu fico respirando muito entre uma frase e outra, daí fica um vídeo longo assim. Daí eu acabo cortando, mas por algum motivo o aplicativo bugou e decidiu que ia cortar algumas dos áudios, né? Então, mas enquanto eu tento corrigir esse vídeo aí, fique com esse daqui de 3 teorias, né? Então, a primeira teoria de hoje é sobre a Jack. A Jack é esse animatronic, né, do Secret of the Mimic, essa palhaça aí, né, que fica na caixa, que persegue a gente no Secret of the Mimic, que vai lançar ainda, né? E a teoria sobre ela é que a Circus Baby e a Puppet são a Jack. Calma aí. Eu sei que parece bem estranho, mas eu vou explicar. Não é exatamente o mesmo animatronic. Então, galerinha, é o seguinte. A Jack, se a gente for parar para olhar o design e as mecânicas, assim, as mecânicas entre aspas dela, a gente vê que ela lembra muito a Circus Baby e a Puppet. Bom, a Circus Baby é por causa do cabelo vermelho, de ser assim, extrema, né, de palhaço, de circo. Os olhos verdes, se bem que a Baby começou com o olho azul, ficou com verde só depois da morte da Elizabeth, mas, bom, a relação, né, com o sorvete, né, que numa das falas vazadas da Jack daquela demo que teve lá na PAX West, ela falando um negócio lá de sorvete, né? Então tem essa relação, né? Esse rasgo no rosto, né? Algo que lembra muito da Circus Baby, dos Fantasmas em geral. Você vê que aquela outra lá, Dolly, ela também tem. Acho que a gente vai ver mais sobre isso. E a Puppet, né? A Jack, né? É referência àqueles brinquedos, né? Jack in the Box, que é tipo, da corda daí sai o palhacinho pra fora, né? Que é a mesma ideia da Puppet do FNAF 2, né? Só que no FNAF 2 você tem que estar dando corda, senão ela sai. Inclusive a mesma música, né? É Grandfather's Clock, que não é uma música muito comum desse tipo de caixinha de música aí. Assim, tem caixinha de música que tem a música da Puppet. Só que para esse tipo de brinquedo específico que a Puppet do FNAF 2 e a Jackson não é muito comum. Então, foi bem intencional a referência aí a Puppet. Além do mais, né, os olhos verdes, né, que eu disse que poderia ser por causa da Baby, né, mas a Baby ela teve olho azul primeiro. Poderia ser relacionado a Puppet, né, já que no minigame da Security Puppet ela tem olho verde, né? Então, qual que é a minha teoria? Que primeiro foi a Jack e depois o William e o Harry tentaram criar as suas próprias versões mais tarde, mas assim, baseadas na mesma personagem, só que diferenciando, né, ao ponto de ficar diferente, né, ficar distinto uma personagem da outra. Ou que talvez os três, o Harry, o William e o Edwin, tinham um projeto em mente, assim, um conceito de um animatronic palhaço ou algo assim. Daí cada um, assim, com o passar do tempo foi fazendo sua versão. Tipo, por exemplo, o Edwin acha que assim seria melhor. Daí ele criou a Jack. Daí passou mais uns anos, o Henry, inspirado nesse projeto original, criou a Puppet, né? E daí passou mais um tempo, o William criou a Circus Baby baseada nesse projeto aí, né? Então, essa é a teoria de que a Jack seria um protótipo dessas duas ou três personagens da franquia, né? Tipo, a Puppet e a
E a Circus Baby não são, assim, versões umas da outra, mas são versões da Jack, se é que eu posso dizer. Não o mesmo animatronic, mas, assim, variações distintas desse mesmo personagem original. A segunda teoria é sobre a árvore em FNAF, especialmente no minigame do Balloon Boy. Tava vendo a live, né, do Wither Circle, junto com outras pessoas, né, que estavam analisando os minigames do FNAF 3, né. Olhando lá, eles viram, né, que no minigame do Balloon Boy, sabe aquela parte bugada que você tem que atravessar na parede e que você não devia estar lá, é cheio de coisa assustadora, tem uns Balloon Boy chorando? Então, tem uma árvore ali, que é algo bem estranho, assim, não é um animatronic, um bolo, um presente, sim, é um símbolo que não é muito familiar para nós fãs de FNAF, uma árvore, né? E essa árvore faria sentido se o minigame fosse, sei lá, se o minigame fosse numa floresta, né? O Balloon Boy catando essa, mas não, é só umas plataformas com umas nuvenzinhas no fundo, então. E especialmente por estar nessa parte bugada, deixa mais estranho ainda, né? E o que essa árvore significa, né? Acho que o Dalco também fez um vídeo falando sobre isso, né? Acho que já faz 10 anos que ele postou esse vídeo e na live eles falaram disso também, que a árvore poderia simbolizar a morte, né? Que é basicamente o que eu venho teorizar aqui, né? Eles na live comentaram, né, como ela lembra a árvore que tem no final do Lore Keeper. Sabe aquela parte que tem o cemitério com as lápides das crianças? E lá no fundo, acho que do lado da lápide da Charlie, tem uma árvore e que essas duas seriam assim, representando a mesma árvore, sabe? Representando o cemitério, né? Que árvores elas têm, né? Vários significados, né? Em inúmeras culturas, né? Você tem Yggdrasil da mitologia nórdica, a árvore do conhecimento do bem e do mal na Bíblia, e por aí vai, várias árvores. E creio que em FNAF a árvore simboliza a morte também, porque a maioria das vezes que a árvore aparece em FNAF, ela tá relacionada à morte de algum jeito. Você tem, bom, dos minigames dos Balloon Boys. É um dos minigames do Happy Day, tem a ver com os fantasmas e tal. Então a primeira árvore relacionada à morte dessa franquia. Depois do FNAF World, ainda, né, ligado com a Happy Day, essas coisas. O primeiro objeto bugado que se entra pra ir nos subtúneis é uma árvore. E nos próprios subtúneis é cheio de árvore, né? Praticamente são florestas, né? E no FNAF 6, como já falaram, né? O cemitério, né? Com as lápides das crianças. Se eu não me engano, também tem na Graphic Novel, né? A árvore perto da lápide da Charlie. E na UCN, né? Aquelas cutscenes de anime, né? Do Fred e da Chica. Bom, a UCN é o William Afton morto, presumidamente, né? Ou talvez não. Mas assim, em estado quase morto, né? E os dois ficam assim encostados na árvore, né? E especialmente da Tortica, né? Que ela, pelo que a gente entende, ela mata os namorados, né? Ou pelo menos deixa eles bem machucados, né? Porque ela vai tirando uma parte de cada um, deixando na mochila. A Chica, William Afton. E novamente a árvore presente assim quando o tema é morte. No Tales from the Pizzaplex, o Edwin morre da árvore do Storyteller, né? Nos finais do Security Breach, aí que tá estranho, né? Porque a gente sabe que eles estão vivos, né? A Vanessa, o Gregory, o Fred. Então, a partir do Security Breach fica meio estranho, mas assim, no final do Burn Trap é uma experiência de quase morte, né? No Princess Quest, o final do Princess Quest também poderia ter sido uma experiência de quase morte para ver, né? Que você pode escolher, né? Ou você joga o Princess Quest ou você manda os Staffbot desmanchar a ele, né? E no final do Brasil, né? A Cassidy vai morrer. É uma ilusão que a Máscara tá fazendo pra Cassie, mas a gente sabe que o Mimic tá vindo atrás, ó.
a vapor para querer matar ela. Então, pensando bem, não é bem uma teoria, mas uma interpretação do que uma árvore pode significar, que no caso é morte. Que é o que a gente já sabe, né? As crianças estão mortas, então... É. E a próxima é mais uma especulação, né? Mas enfim, eu tinha visto essa imagem aqui no Reddit, né? Eu pensei assim, pior, né? Não vejo quase ninguém falando disso. Então, tem muita pouca prova. Então, assim, todas as teorias aqui são só especulação minha. Então, não leve muito a sério. Mas esse daqui em específico, eu achei bem interessante, né? As luzes do FNAF 3, o Fred ser o único apagado. E na cena da mordida da criança chorona, o bully do Fred ser o único que não tem os pontinhos de luz, significa que o bully do Fred é o único que conseguiu viver assim, que teve uma morte natural. Então vamos ver os bullies. O bully do Fox, né, que é o Michael, a gente conhece, ele morreu assim, morreu entre aspas com o Scooper e depois morreu de fato, pelo que a gente assume, no incêndio do FNAF 3. Que a gente vê no... que a gente presume que seja o pai da Cassie pela máscara do Harry Potter de 2. Ele morreu assim nas mãos dos outros Staff Bots, da Vene, provavelmente. Sei lá, ele morreu e virou o Mask Bot, né? Enquanto o bully do Fred, que a gente presume que seja o pai do Oswald do Into the Pit, né? Porque você acha a máscara do Fred na casa dele. E parando pra pensar, eu pensei que poderia ser um contraponto por causa daquela história descartada, né? Mas do jeito que aquela história dá a entender que era a cabeça do Fred mesmo, né? Não uma máscara. Dá pra ver, obviamente, que isso é uma máscara. Enquanto, pelo que eu vi na história, é a cabeça do Fred, assim, a cabeça do animatrônico, o Fred mesmo, transformado numa máscara. E acho que se fosse mesmo a máscara dessa história, o Oswald ia falar, tipo, nossa, essa máscara tem uma energia estranha, algo assim. E então muita gente assumiu que por ter essa máscara na casa do Oswald, ela poderia significar que o pai do Oswald é o bully do Fred, né? E o final que eu acho que seja aqui não é o final bom, né? Que eles estão comendo assim na pizzaria. Daí depois tem o teaser do Fat. Creio eu que esse seja o final canon do Into the Pit, né? Então daí você vê, 2 morreram na mão da Fazbear e 1 sobreviveu. Daí as luzes, o Fred tá com a luz apagada no FNAF 3 e o bully do Fred não ter o pontinho brilhante na máscara simbolizaria isso, né? E sobre o bully da Chica, a gente ainda não sabe o paradeiro dele, né? Quem sabe a gente descobre no Secret of the Mimic, né? Mas bom, é uma conexão bem mais ou menos, mas tá aí pra vocês. Então foi isso o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Vai sair o vídeo do Fredbear eventualmente, espero que esse ano ainda. E é isso, galerinha. Tchau.